existe evidência que a ingratidão ela configura uma difícil deglutição e se torna um telhado de vidro caso o meu melindre ele me leve com a sua voz final a sussurrar, o que fatalmente ocorreria se der espaço para isso. É possível percebermos no diário da nossa lide na casa espírita que aquele, ao se afastar do que é reunido ali e silenciar em relação a isso, ou escrever como ocorre, dizendo por que está afastando, tenha ligação com algum tipo de sentimento de ingratidão que alega ter recebido. E a ingratidão per si, ela é mais difícil do que a prova da miséria e da riqueza. A riqueza, ela me pede um direcionamento daquilo que está emprestado temporariamente, e a miséria vai tirar de mim resiliência, humildade, para conseguir lidar com aquilo, sem invejar aquele que tem o supérfluo e podendo ser feito um aprimoramento moral naquela experiência. Mas quando falamos da ingratidão, ela passa por uma tarefa realizada com empenho e que recebe de volta, seja calúnia, injúria, difamação. E conforme é citado no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é falado da ingratidão do filho em relação ao pai, que se torna duplo a falta, o genitor que se esforçou para criar e, mesmo sem condição de um trabalho, se empenha e perde a saúde para dar o necessário a esse filho e encontra uma leviandade desse tipo da parte do mesmo, que vai estar recheado com essa ingratidão, esse desdém, mostra que esse espírito ali, ora como um genitor, ele vai poder ser convocado para uma elevação num monte, e esse filho precisará compulsoriamente adentrar o campo de carne numa nova configuração e com um pai mais embrutecido, para tirar dele uma lapidação. E
caso de ter sido colocado na produção artística essa situação, nós temos o exemplo da Divina Comédia, onde um último caos estava reservado para o ingrato e o detrator. Daí até mesmo num midiático, isso é tratado com relevo devido à complexidade que se reveste. Somente que a dificuldade que nós temos com a ingratidão passa pela luta que é para nós fazermos o caminho do amor. Quando eu me proponho a um areal em que vou me esforçar em dada direção, dando de graça o que recebo de graça, eu não estou com uma intenção de uma recompensa do mundo. E é algo que precisa estar claro para mim quando eu me proponho a essa iniciativa, visto que o Cristo diz que quem fizer com uma intenção de um retorno aqui mesmo, já vai ter recebido a sua recompensa, a sua paga. E para ser coerente com Cristo, vou precisar ser incoerente com o mundo. Que não é uma traição, uma desonestidade, mas algo que eu assumo que muitas vezes não vai ser compreendido. E que vai ser encarado como algo errado, duvidoso. Com isso, ao receber a vibração ingrata, se eu estiver imbuída de um retorno do outro, isso pode me levar fatalmente a desistir dessa trilha caridosa. E aí eu vou ser compulsada a fazer o roteiro pela dor. E é devido a isso que tantos desistem do caminho pelo amor. E ache ele difícil mesmo. Onde o indivíduo acaba desejoso de se afastar daquele trabalho que ele ia, de isolar em relação àquele ninho de sangue que ele frequentava, de ficar na sua timidez, no seu umbigo. E acaba entrando numa caverna de ensimesmamento que o dificulta continuar com desinteresse, de forma despretensiosa, a proposta do Cristo. E a nossa mente é o espelho da vida, conforme vai dizer Emmanuel em Pensamento e Vida. Sendo essa mente supracitada o espelho da vida em todo lugar, o coração é a face. Eu vou vibrar
energizar onde o meu sentimento impera. Onde estiver meu tesouro, aí estará meu coração. Visto que essa emoção, esse sentimento que eu propalo pelo coração, se ele vier refletir elevação, eu vou estar na luz. Se ele refletir treva, eu vou estar na sombra. E essa questão do interesse, ela se faz ver em situação como um agrotóxico que é colocado numa plantação. Hoje, quase 30% da lavoura brasileira usa agrotóxico, que é proibido, banido lá fora, e em quantidade além do permitido. E como existe um programa do governo para distribuir o alimento a quem está com fome, muitas vezes é estimulado o uso de agrotóxicos para baratear uma produção e tornar menos caro essa distributiva de uma cesta básica a quem precisa. E essa alteração do agrotóxico, mesmo que eu pare de usar hoje esse produto, ele entra no lençol freático, terra abaixo, e contamina o ar vegetal e fica impregnado na ecosfera daquele local por um tempo indeterminado. Com isso, enquanto esse uso acontece, essa contaminação vai se fazer enxergar em larga escala, e se vem a ser banido, ainda permanecerá naquele ambiente por longo tempo. E diz de uma água que está contaminada devido a esse uso indiscriminado, que vai ter como uma justificativa o fato de sermos o maior produtor de alimento do mundo, e por isso seria o maior usador de agrotóxico, mas que tem, na verdade, como basal disso o lucro. Na pauta do interesse, da vontade de banir esse veneno, seria possível estimular um orgânico, expandir e entregar ferramental e conhecimento para que isso aconteça, do Iapoque ao Chuí, e teria um gasto inicial maior para essa implantação, mas que o benefício se faria sentir. E quando falamos de um produto desse tipo que é usado e que entra na nossa água, estamos dizendo de disruptor endócrino, depressão, diabetes, câncer, uma série de patogenia que está ligado a esse indiscriminação. Essa interesse que se faz refletir num
produto que é usado continua a acontecer quando consideramos o aquecimento global, que tem sentido seu impacto orbe afora, onde nesse ano pelo menos 50 dias a mais de um aquecimento acima do nível que causa o maior leso em termos de clima, que é o aquecimento per si, aconteceu, e denuncia uma alteração violenta que está acontecendo devido à queima de combustível fóssil, iniciativa que parte do acúmulo de lucro. Usar um vento, um sol, que é energia limpa e que não leva esse tipo de impactação, não é estimulado a ponto de substituir uma queima de um petróleo devido a bolsões de interesse lucrativo que, num sorvedouro, faz manter esse meio que tem se feito sentir na alteração climática. No Brasil mesmo existe a termoelétrica que não teria necessidade de ter sido instalada, que é funcionada à base da queima de carvão, e essa legião de interesse escuso que passa pelo mercado está por trás. E isso vai mostrando como que o que eu intento em algo que realizo é que vai dizer do impacto que tem sobre mim o que receba. Quando eu cultivo a vitória sobre o meu pendor orgulhoso, aquilo que aconteça de devolutiva que, a meu ver, possa estar aquém do que esperava, não se torna um problema. Passa despercebido. Visto que o cultivado e fermentado é uma doação de uma possibilidade. E existe a questão, por exemplo, da carne, que é algo orientado a que possamos banir da nossa alimentação. E aquele que não consegue fazer isso num range que vá diminuindo gradativo, a indústria por detrás da matança de animal para produzir carne vermelha, ela é uma facção poderosa que insiste em não abrir mão da ampliação desse mercado e exporta isso, emulando um outro país a um consumo desse mesmo tipo, como ocorre a venda que fazemos para a China de carne vermelha, e que vai de alguma sorte levar o outro a realizar aquilo também. Certa feita eu tinha pego um marmitex para alguém que estava de fora, aguardando para receber, e quando me dirigi ao local onde ele era elaborado, coloquei verdura, arroz, feijão, ovo e me abstive de colocar uma porção de carne vermelha. Pus aquilo que eu comeria e entreguei para o destinatário.
E é uma atenção devido a algo que eu não faria, não emular o outro a fazer. Até uma vez anterior eu tinha feito um mesmo marmitex e coloquei uma porção da carne vermelha e quando fui fazer para mim coloquei 100 porque sou vegetariana e me veio que da mesma forma que eu não poria para mim, não colocar para o outro. Mas é um detalhe que fala de um esforço, de um movimento que precisa passar pelo meu testemunho. E quando nós desfraudamos a bandeira do materialismo, nós estamos endossando prática materialista que tem a ver com lucro, que vai beneficiar uma empresa e não um ser humano, porque o lucro ele sempre fica na contramão daquilo que é melhor para alguém. E tem a ver de um olhar do lucro pelo lucro, não considerar aquilo que é melhor para aquele espírito encarnado, imortal. E voltamos novamente na questão de paradigma e de prioridade. Por isso, somos chamados a ajudar o outro a lidar, seja com a sua prova de uma riqueza em que ele viva, seja com a experiência da pobreza, seja numa situação de ingratidão, em que aquele que recebe essa prova considerada da mais penosa, que é a que afeta o coração, o sentimento, visto que o indivíduo que passe com maestria, uma miséria e uma situação de necessidade física, pode vir a sucumbir ao peso e ao efeito esmagativo de uma amargura que é receber a ingratidão do seu. E, novamente, o Espiritismo ele vem de cerrar essa porta e nos ajudar a lidar com isso com resignação, em paz. Tinha uma adolescente que morava no Quênia, numa situação de miséria, e em casa ela viveu a situação de abuso e certa feita ela foi sair com uns conhecidos, colocaram uma substância no que ela bebia via copo, ela adormeceu, foi abusada e veio a engravidar. E como era uma adolescente, passou pela cabeça dela a ideia do aborto, ao que a mãe interpôs e disse que Jesus daria força para criar esse filho e a deu o suporte para que ela viesse a dar à luz. Essa criança nasceu e ela, para oferecer uma condição de vida melhor para esse filho, se transferiu para o Catar, para
trabalhar e enviar recurso à mãe que ficou cuidando do filho dela, que permaneceu no Quênia. E no Catar, o dogma oficial é o islamismo. E eu não posso ali falar de cristianismo ou dizer que sou, muito menos. E ela havia encontrado 2 viajores que estavam ali a passagem, cristãos, e começou a partilhar a sua trajetória e disse que ali, trabalhando em meio àquela situação, é a fé em Jesus que a sustenta. Onde ela havia chegado sem uma moeda no bolso e pôde viver com concretude essa confiança, e por isso o caminho dela abriu. E mostra como desfraldar essa bandeira do espiritualismo e essa fé no Cristo é o meu nau, a minha âncora nesse mar bravio e revolto. Visto que, mesmo em meio a uma situação de necessidade, onde estava na penúria e ali no ambiente que vivia, recebia maldição dos seus, dizer para ela que ela seria uma fracassada, não conseguiria seguir com a vida dela. E essa tentativa de desanimá-la no momento em que ela veio engravidar foi o branido da mãe de amar essa criança e levar isso adiante, ancorada nessa confiança e nesse imal do Cristo, que permitiu ela levar a gravidez e poder ter o filho. E quando nós nutrimos essa ideia do apego e daquilo que vai atender a um interesse privado, que pode vir sob várias roupas, nós estamos incentivando as práticas de extermínio que vão ter o seu consequencial, porque nos algema. Uma criança que vem a ter o seu desenvolvimento interrompido no útero, conforme um recorte de Emmanuel vai dizer, que o que advém de interromper uma gravidez é tão hórrido no consequencial de obsessão que se instala, de vindita, que sob nenhuma hipótese deveria ser aceita essa prática. No Brasil, a gravidez advindo de estupro recebe a escusa penal e a mãe tem o arbítrio para dar a palavra derradeira e o veredito em relação a isso. Visto que o lesa moral ocorreu a ela pode querer receber esse filho tranquilamente, mas se a doutrina espírita que explica isso é divulgado, aquele que está nessa situação saberá dizer não ao aborto sob em que condição for. Porque enxerga além daquilo que adviria disso.
Em sendo assim, ao viver uma situação em que essa prática nefanda aconteça, esse espírito, ele vê que foi feito por uma mão a iniciativa de sustar o seu desenvolvimento, se rebela e passa a obsedar aquele ambiente, o espírito daquela mãe, o ambiente em que ela está. E isso acarreta para esse espírito no astral consequência debitosa, que seja desencarnado ou encarnado, aquilo que eu impinjo de obsessão a outrem corre por minha conta de responsabilidade, que vou ter que responder. E mesmo sendo uma ação de um espírito revoltado que teve essa interrupção, ali acontecendo a obsedar aquela ambiente, tanto um lado quanto o outro sai perdendo em consequência debitosa, e o que advém disso? Que pode se demorar século para resolver a trama de destino que cria ali, para que seja reconstruído e recomposto a sorte de cada qual. Por isso que, ao divulgar o desinteresse, a renúncia, a abnegação, a humildade, nós estamos desfazendo nós que não é apanhado num golpe de vista e que tem impactação no destino daquele que sucumbe pela ideia do apego, do lucro, do prazer, de atender o sentido. Por isso que saberá viver bem aquele que sabe se imolar, se sacrificar. Porque quando eu atendo a matéria, eu aniquilo o espírito. Mas quando eu, pela força de vontade, ponho rédea na matéria e venço o que ela quer, eu fortaleço o essencial. Isso me ajuda a avançar no serviço digno. Por isso, o caminho é recortado pelo Cristo quando diz para não esperar uma recompensa, um retorno enquanto aqui, seja o espectro, a tinta que eu coloque para isso, mas olhar para o céu, para o alto e seguir imitando o testemunho dele.